Normalmente quando a gente planeja uma viagem, a gente sempre fica pensando onde se hospedar, qual é o lugar melhor, se é perto de transporte público, quanto custa. Mas você já parou para pensar que pode existir uma outra solução de planejamento? Já parou para pensar que você pode se hospedar em vários lugares na mesma viagem e até na mesma cidade? Será que vale a pena? Uma coisa que eu sempre fiz em minhas viagens, e que muitos amigos sempre perguntaram do porquê eu faço isso, é que em viagens de 3 ou mais noites em uma mesma cidade, eu normalmente me hospedo em lugares diferentes, e não só em um lugar. Seja Airbnb, hotel, pousada e até casa de amigo. São vários os motivos pelos quais eu faço isso, e eu posso te dizer que muitas vezes é uma solução excelente para melhorar a sua viagem. Mas se você não tomar cuidado, pode ser bem ruim mesmo. E eu já passei por isso na pele, e vou contar no final desse vídeo essa experiência. É verdade que para essas cidades onde o mais interessante é você ficar na rua batendo perna, a solução de hospedagem é até relativamente simples. Você vai escolher um lugar bom para dormir, de um custo baixo e de preferência próximo ao transporte público. Com isso você acaba abarcando tudo que você precisa, já que a maior parte do dia você vai estar circulando pela cidade a pé mesmo, ou de Uber ou de metrô. Mas tem alguns lugares que o hotel ele é parte da viagem. Então se você vai para Cancún, por exemplo, você vai querer aproveitar toda aquela estrutura que aqueles resorts te oferecem. Poucas pessoas decidem ir para Cancún e ficar em um hotel longe da praia, só num quartinho, com pouca estrutura, sem acesso a todos aqueles confortos que os resorts trazem. Isso significa que o hotel é parte da viagem, é isso que eu quero dizer com essa expressão. Mas também tem uma outra hipótese, por exemplo, se você vai bater perna ao longo de muito tempo em cidades como Paris, Nova York, que você vai circular a cidade inteira, você vai andar bastante, você vai passar por diversos lugares, e você, por exemplo, vai passar 10 dias lá. Será que não valeria a pena você pegar os 2 dias finais, por exemplo, e ficar num hotel bacana, com a vista legal, um spa para você descansar, receber uma massagem e gastar muito menos do que se você ficasse 10 dias nesse lugar? Então vamos lá, vamos falar dos pontos positivos e negativos de se hospedar em diferentes lugares na mesma viagem, na mesma cidade, e algumas observações para você não passar o perrengue até chique, que eu já passei. Como primeiro ponto positivo, acredite, custos e o conforto. Por que custo e conforto? Em cidades muito grandes ou com pontos turísticos muito distantes e espaçados, talvez você se hospedar alguns dias em uma região da cidade e alguns dias em outra região da cidade, duas que você quer conhecer, saia mais barato e muito mais confortável do que você ficar pegando um meio de transporte todos os dias para um ponto mais distante de onde você está hospedado. Então por que não planejar esse ponto da viagem, dividir ela, por exemplo, em 2 e se hospedar em 2 lugares diferentes, em pontos opostos, por exemplo, para evitar esse desgaste com o deslocamento e às vezes o custo com o deslocamento. Porque a gente fala muito de metrô, mas tem lugares como Singapura, por exemplo, que o metrô é bem caro. Então se você pode fazer isso de uma forma que você consiga visitar os lugares a pé, melhor. Mas digamos que você é um grande fã de hotéis especiais, digamos assim, com características bem específicas, bem interessantes, como eu sou, e você quer porque quer visitar determinado hotel. Você não precisa pagar 10 ou 15 diárias dele, você pode pagar às vezes 1 ou 2, viabilizando sua estadia nesse hotel que você quer conhecer, mas sem comprometer o seu orçamento da viagem, porque o resto você vai se hospedar num hotel mais simples, num hotel mais comum. Eu já falei disso neste vídeo aqui, sobre como se hospedar no Marina Bay Sands. Eu conto exatamente o que eu fiz lá para me hospedar nesse hotel tão famoso. Eu acho que vale a pena você conferir, se você também tem essa curiosidade. Mas é fato que eu já fiz isso, na verdade, em vários lugares. Eu já fiz isso em Lisboa, já fiz isso até em Fernando de Noronha. Logo antes da pandemia, em uma viagem para Lisboa, eu me hospedei no bairro de Santa Cruz, no hotel próximo ao metrô, durante 4 ou 5 noites lá em Lisboa. E na última noite eu fui para o Altos Belém Spa Hotel, que fica na frente do Rio Tejo, uma região de Lisboa que eu particularmente adoro, acho bem bonita para curtir um final de tarde, e que é um pouco distante do centro e até relativamente difícil de você chegar de transporte público. Então eu me hospedei lá para descansar mesmo, curtir aquela vista, aproveitar o final de tarde ali naquela região de Belém, e posso te dizer que valeu muito a pena, foi muito legal. Um outro exemplo, em Noronha eu fiquei numa pousada chamada Fortaleza durante vários dias, uma vez que eu fui sozinho, e no dia do meu aniversário, que era o penúltimo dia da viagem, eu mudei para uma pousada chamada Pousada Morena, que é bem estruturada, tem uma piscina de bola infinita com uma vista sensacional de Noronha. E eu me dei esse presente, que ficaria muito mais caro se eu tivesse passado toda a minha viagem nessa pousada. Então, em resumo, às vezes um hotel ele é muito caro para você passar uma viagem inteira, mas você até tem condições de passar 1 ou 2 noites nele. Um outro ponto positivo é o de viver novas experiências. O que é que eu quero dizer com isso? Se você, assim como eu, gosta de entender um pouco da logística da vida na cidade, se hospedar em diferentes bairros de uma mesma cidade,
pode te dar uma noção muito melhor do que é aquela cidade em si, de como vivem as pessoas ali, o que é que cada bairro tem de atrativo. Então, para dar um exemplo aqui no Brasil, se você é de São Paulo, imagine a diferença de uma pessoa se hospedar na região dos Jardins, no Tatuapé ou no Morumbi. Se ela fica apenas naquela região, com que impressão você acha que cada uma das pessoas sairia da cidade? Será que eles conversando falariam que São Paulo é igual para todos eles, Jardins, Tatuapé e Morumbi? E para quem é de Salvador, talvez isso fique até mais visível ainda. Imagine a diferença de quem se hospedou em Itapuã, quem se hospedou na região da Tancredo Neves, na Pituba, e de quem se hospedou na Barra. São cidades que eu posso dizer aqui quase que completamente diferentes, com características muito diferentes, e que se você se hospeda em só um lugar desses, você vai ter uma impressão até errada da cidade. Tô dizendo nem melhor nem pior, mas errada, porque a cidade não é só aquele mundinho que você está vivendo ali naquele exato momento. Então, se você gosta dessas novas experiências, você gosta de entender a cidade, é mais um ponto positivo de você se hospedar em diferentes locais na mesma cidade, na mesma viagem. Um outro ponto positivo é de uma cidade bem específica e que eu vou deixar para comentar na parte de pontos negativos, vocês vão entender o porquê, porque tem a ver com o perrengue chique que eu mencionei, que eu passei. Então vamos lá, os pontos negativos, ou até melhor do que chamar de pontos negativos, os pontos que você tem que observar para não tornar essa experiência negativa. O primeiro de todos, óbvio, planejamento. Eu não estou dizendo para você sair reservando um hotel a cada noite, aleatoriamente, simplesmente os hotéis que você achou legal, e pronto, vai ser legal, o Vitor falou que era legal, vamos nessa. Não, não faça isso. Eu posso dizer até que você vai precisar de um pouquinho mais de planejamento para essa ideia que eu estou passando dar certo. Segundo ponto a observar é o que você está esperando dessa hospedagem. O que é que eu quero dizer com isso? Você vai passar 10 dias numa cidade. Os 3 primeiros dias você vai fazer compras. Então você tem que colocar na cabeça que o ideal é você se hospedar perto de um local de fazer compras. Se você vai passar 3 dias fazendo compras, muito melhor você poder ir e voltar de preferência a pé. E aí nos dias seguintes você vai para o centro da cidade. Você vai buscar um hotel mais próximo do centro da cidade. E no último dia você quer um hotel mais confortável só para descansar e é onde você vai gastar uma bala ali na agulha para ter uma vista maravilhosa, um jantar maravilhoso de despedida da cidade. Você aí reserva esse hotel no final. Então você vai ter que segregar essas partes das viagens e organizá-la um pouco melhor para isso funcionar muito bem. E falando nisso, o terceiro ponto seria evite o vai e vem. O que é que eu quero dizer com isso? Seguindo o mesmo exemplo do ponto anterior, se o ponto de compras ele é pertinho do aeroporto, por que não colocar as compras para o último dia da viagem? Que aí você já estará na hospedagem que é próximo do ponto de compras, próximo do aeroporto e no último dia de viagens para você não ter que ficar acumulando aquelas malas e até trocando de hotel aquelas malas que você colocou suas compras para cima e para baixo. Então você foca em curtir a cidade, foca até em descansar um determinado dia ali no meio, perto do final da viagem. E os últimos dias você faz compra, você vai ter menos tempo de armazenagem dessas compras e você já vai estar perto do aeroporto. Então sempre observar isso. Não necessariamente o último dia, por exemplo, você tem que estar pertinho do aeroporto. Se não for desconfortável esse trânsito, se o horário do voo for tranquilo de você acordar, tomar café da manhã em paz, você pode ficar até mesmo distante. Agora pense, se você tem um voo internacional às 6 horas da manhã e sua última hospedagem é a 25, 30 quilômetros do aeroporto, em uma região que tem trânsito até de manhã cedo e sem transporte público. Não é aconselhável. O ideal é você ter uma hospedagem um pouco mais próxima do aeroporto. Inclusive, eu já me hospedei em lugares diferentes até por isso. No último dia eu me desloquei para um hotel que ficava do lado do aeroporto, porque o meu voo tinha um horário péssimo e era uma cidade de bastante trânsito. Então já é mais um motivo aí que você pode pensar nessa dica de se hospedar em diferentes lugares na mesma cidade. E agora é a hora do tal do perrengue chique que eu falei, que eu passei. Esse perrengue chique é chique porque foi em Las Vegas. Como vocês devem saber, Las Vegas é uma cidade que os hotéis em si já são parte do passeio, como eu falei lá no início do vídeo. Os hotéis de Las Vegas são um atrativo em si, seja pelos cassinos, seja pelo luxo prometido, pela estrutura, enfim. Pensando nisso, em uma das vezes que eu fui a Las Vegas, passar 4 noites, eu resolvi fazer a besteira de reservar 4 hotéis diferentes. Foi o Elara Hilton, o Bellagio, o Caesar e o The Palms. Aí você vai perguntar, mas por que, Vitor? Bom, tem alguns benefícios. Por exemplo, foi uma viagem com amigos e quando você se hospedava no hotel, você tem algumas vantagens, como por exemplo, o acesso à balada do hotel sem custo ou com custo mais reduzido. Ou simplesmente, se você quer ir para uma determinada balada, você escolhe um hotel do lado, você vai se deslocando a pé a qualquer hora com bastante facilidade. Você não precisa de um táxi, não precisa depender desse tipo de transporte. Legal, né? Mas teve um problema que eu não prestei atenção e estou passando a informação aqui para vocês prestarem atenção. O horário do check-in e do check-out. Por que isso foi um problema? Pra vocês terem uma ideia,
Um dos hotéis que eu fiquei, o horário do check-in era 16 horas e o horário do check-out era às 10 horas da manhã. Então você paga uma diária e perde quase 6 horas dessa diária. Mas o problema não é simplesmente você perder 6 horas da diária. O problema é que, por exemplo, se você imagine você sair de uma balada em Las Vegas, ter que acordar às 8 ou 9 horas da manhã, sair de ressaca pra rua, com malas, ainda que você esteja num carro alugado, se não tiver pior ainda, e ficar circulando por Las Vegas naquele calor infernal de 10 da manhã até 16 horas quando você vai fazer check-in no seu próximo hotel. Eu posso garantir para vocês, não é legal. Só de lembrar já dá um enjoo. Então a moral dessa história, desse perrengue é, sempre que for fazer isso que eu tô falando, seja no Airbnb, seja uma pousada, seja um hotel, observe o horário de check-in e check-out para não ficar esse tempo todo na rua, sem destino, perdido. E tente negociar se você consegue fazer um early check-in ou um late check-out para às vezes sair de um para o outro diretamente já entrando no próximo quarto. E aí eu vou perguntar para vocês, essa é a ideia de Jerico, é a ideia louca ou vocês acham que realmente pode funcionar? Deixa aí nos comentários se você acha que eu sou completamente louco, se você gostou da ideia e também, principalmente, se você vai colocar essa ideia em prática, para ver se só eu tenho essa ideia meio louca ou se realmente ela pode ser bem interessante. E se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal, porque aqui a gente fala tudo sobre viagens. E se puder deixar também um like, eu vou agradecer muito, porque esse vídeo chega a mais pessoas e eu realmente estou curioso de saber das pessoas se essa é uma ideia que vale a pena ou não na cabeça da maioria dos viajantes aí pelo mundo. Um abraço e até a próxima viagem.